Pois muito que bem, vamos falar de Mansfield Park. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar sobre Mansfield Park, o terceiro livro publicado de Jane Austen. Esse definitivamente é o meu livro menos preferido de Jane Austen. Na verdade, talvez eu possa dizer que eu até não gostei desse livro. Acho que sim, porque foi um livro bem difícil a leitura, assim. Não que a leitura não tenha sido fluida, eu li normalmente, como eu li todos os outros livros da autora. Porém, entretanto e todavia, ele até a metade do livro, basicamente, ele é bem difícil. Mas antes de entrar em mais detalhes, deixa eu falar um pouquinho sobre essa edição da Martine Claret. Quem já assistiu meus últimos 2 vídeos sobre Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, sabe que eu estou num conflito de amor e ódio por essas edições da Martine Claret. Amor porque as capas são lindas e ódio porque a tradução tem vários erros e Mansfield Park não sai dessa curva. Ele foi o segundo livro que eu li da Jane Austen. Ele não tem tantos erros de português como alguns outros, mas ele tem alguns. Porém, uma coisa bem interessante desse livro é que ele tem notas de rodapé. Então, pra quem não conhece alguns termos da época, é interessante porque ele vai te explicar de onde veio aquilo ou o que aquele termo significa. E eu só achei estranho, não entendi, porque eles fizeram isso só no terceiro livro de Jane Austen. Razão e Sensibilidade não tem nota de rodapé. Orgulho e Preconceito tem uma ou outra, mas eu acho que é muito pouco. Esse foi o primeiro que eu vi que tem nota de rodapé. E o seguinte que eu li, que é Emma, ele também tem, mas aí eu entro em detalhes no Emma. Porque se você for seguir uma ordem cronológica, você vai começar por Razão e Sensibilidade, e muitos termos que já tem lá no livro, eles só trouxeram as notas de rodapé em Mansfield Park. Então vamos agora falar sobre a história de Mansfield Park. O começo da história vai contar sobre 3 irmãs, e como cada uma delas fez um tipo de casamento. A primeira irmã se casou muito bem, apesar de ter uma quantia considerável. A segunda irmã casa com um pastor. E a terceira irmã, indo na contramão das outras duas, casa com um tenente que não tem dinheiro, não tem educação, não tem nada. E aí é tipo um bafafá na família, porque ninguém quer nem saber dela mais, porque eles não acham que esse é um bom casamento pra ela. E realmente não é, né? Então, essa terceira irmã que se casa com o Sr. Price e se torna a Sra. Price, ela se afasta totalmente da família. E pra complicar um pouco mais a vida dessa família, a Sra. Price e o Sr. Price acabam tendo vários filhos. Então eles começam a passar por várias necessidades. E aí 11 anos se passam desde que ela se afastou das duas irmãs, até que ela percebe que tipo, putz, estou passando por muitas necessidades. Aí ela escreve uma carta pra irmã mais velha, que é a Lady Bertrand, pedindo ajuda. Aí a Lady Bertrand recebe a carta, tal, fala, putz, acho que eu vou dar uma ajuda, né? Não sei, o que você acha, Sra. Norris, que é a segunda irmã. E a Sra. Norris, eu já adianto aqui que ela é a personagem mais mesquinha desse livro. Ela é muito insuportável, ou mulher insuportável. E aí ela começa, nossa, não, porque a gente tem que ajudar assim eles, a gente não pode deixar eles assim na mão. Por que a gente não adota a filha mais velha deles? Aí a gente já tira um custo, né, daquela família e vai dar uma boa educação pra essa menina. A Lady Bertrand, ela tem 4 filhos, então ela tinha 2 filhas e elas eram mais ou menos da mesma idade do que essa filha mais velha da Sra. Price. E além das 2 filhas, ela ainda tinha mais 2 filhos que eram mais velhos do que essas 2 meninas, completando assim então os 4 filhos. Já a Sra. Norris, ela não tinha nenhum filho. Ela só era casada, mas ela não tinha nenhum filho. Ela vai e fala, ai não, por favor, Lady Bertrand, ajuda ela, né, e tal. Aí eles conversam com o Sir Bertrand, difícil falar essa palavra, pra ele adotar essa filha mais velha. Ele aceita e muito que bem. É enviada uma carta pedindo pra Sra. Price enviar então a filha mais velha que eles vão cuidar. A Sra. Price acha meio estranho porque eles poderiam ter adotado o filho mais velho, mas decidiram adotar a filha mais velha, mas muito bem ela envia. Então a gente vai acompanhar, na verdade, a história dessa filha mais velha da Sra. Price, que é a Fanny Price. Fanny tá com 10 anos. Ela é enviada para a família dos tios para viver com eles e ela é super tímida. Ela não tem uma inteligência grande, né? Porque ela não tem nenhum estudo, nada grandioso. Ela realmente está chegando numa família muito rica e ela não tem ainda uma noção daquela sociedade. Ela chega e basicamente é menosprezada por todo mundo. A Lady Bertrand nunca foi uma pessoa que deu muita atenção para ninguém na vida, então ela só continuou não dando atenção para ninguém. A Sra. Norris
aonde podia criticar essa menina enquanto ela crescia, criticava e criticava e criticava. As duas primas, que tinham mais ou menos a idade dela, também criticavam a Fanny o tempo inteiro porque achavam ela burra demais, porque ela não tinha conhecimento sobre as coisas. E ficavam meio que caçoando mesmo, tipo, Ai, como que ela pode não saber quais são as capitais de todos os países do mundo? sabe, tipo, umas coisas assim. Ela cresce ali já naquele ambiente hostil. E a única pessoa que presta um carinho pela Fanny é um dos primos dela, que é o Edmund. Ele não é o filho mais velho da família, ele é o segundo filho. E ele é a única pessoa que dá um suporte pra ela emocional e tal. E eles acabam se tornando amigos ao longo da história. Passam-se alguns anos. O marido da senhora Norris, que é o pastor ali de Mansfield Park, ele acaba falecendo. Então ela se torna uma viúva. E assim abre-se uma vaga para um novo pastor chegar em Mansfield Park. Esse novo pastor vai ser o Sr. Grant, que vai chegar com a esposa dele lá e vai se alocar. E conforme eles se alocam, a senhora Grant, ela tem 2 irmãos que são de um outro casamento, que são o senhor e a senhorita Crawford. Eles são de Londres, eles são bem apessoados e têm um certo dinheiro. E eles acabam indo pra Mansfield Park também pra ficar com a senhora Grant, fazer companhia e ficar um pouco longe da capital. Pois bem, então quem são o senhor e a senhorita Crawford? Mary Crawford é uma mulher também, acho que aqui eu já posso até dizer, um dos pontos mais negativos desse livro é que nenhum personagem é legal. Todos os personagens são extremamente insuportáveis nesse livro. Eu acho que é isso que, na verdade, torna a leitura tão difícil desse livro, porque os personagens, eles são insuportáveis. Cada um tem o seu ponto de negativo, inclusive a Fanny. E a Mary Crawford, que eu achei que seria o meu porto seguro nesse livro, ela acaba se tornando tão chata quanto. Mas então Mary Crawford, ela é uma mulher que ela não tem muitas papas na língua, ela fala muito o que ela pensa. Eu acho que isso, quem já assistiu os meus outros livros percebem que eu falo muito que as mulheres nesses livros não têm papas na língua. E eu acho que a Mary, ela é a personificação dessa mulher de Jane Austen, que sempre fala o que pensa e que é meio empoderada e que tá ali, não importa o que as pessoas vão dizer, ela vai ser ela mesma. Só que isso não deixa a Mary menos mesquinha na história. Ela vai continuar sendo bastante mesquinha. E o irmão dela, que é o Henry, ele é um mulherengo, vamos dizer a verdade. Ele adora ser galanteador, ele gosta de ter o ego dele inflado. Ele é um personagem mulherengo. Womanizer, como diria Britney Spears. E aí que todos esses primos e os Crawford, eles têm ali mesmo que a meia idade e eles vão acabar se conhecendo e começar a viverem juntos, né? A passear e pipipipopopó. Edmund vai começar a se interessar por Mary Crawford. E Mary Crawford vai começar a se interessar por Edmund. Porém, entretanto, e todavia, novamente, Edmund quer ser pastor. E Mary Crawford acha uma bobeira ele querer ser pastor. Ela fala, putz, isso não dá dinheiro, você vai ser um pobretão. E aí ela começa a entrar num conflito do tipo, ai cara, eu gosto desse boy, mas como assim eu vou casar com esse cara que quer ser pastor, entendeu? Tipo, os pastores na época, eles tinham uma boa posição na sociedade, mas eles não tinham dinheiro, entendeu? Eles não era você ser um advogado na vida. Então ela ficava nesse conflito de que, tipo, eu quero um bom casamento pra mim. E o Edmund fica muito nesse rolê. E aí, será que ela gosta de mim? Será que ela não gosta? Porque ela critica muito as opiniões dele, então ele fica meio assim. E a Fanny nessa história, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a Fanny é a principal e ela mal foi citada nesse vídeo. Sim, porque a Fanny, ela é uma bobona o livro inteiro. Ela é aquela personagem que você acha que ela vai crescer e vai se tornar uma heroína de Jane Austen, uma Elizabeth da vida, e você vai falar, parabéns, Fanny, você é incrível, porque suas primas são umas idiotas. Mas não, a Fanny vai ser idiota também, mas do jeito dela. Ela vai ser aquela mulher certinha, cheia de não me toques, cheia de pudores, não pode isso, não pode aquilo. E daí a única pessoa no mundo que ela gosta é o Edmund. E além dele, é o irmão mais velho dela, que é o William, que daí ela sempre fala que tem saudades dele, mas que não agrega em nada na história. Já deixo isso aqui meio que claro. O William, ele tá ali só pra uma coisa lá na frente acontecer, mas fora isso, ele não agrega em nada. E a Fanny, então, vai ser essa bobona.
o livro inteiro, e a gente vai passar a metade do livro acompanhando a Fanny sendo uma bobona. E claramente a gente já entende que a Fanny tem ali um certo amorzinho pelo Edmund. E boa parte do livro eu fiquei me perguntando, será que ela realmente tem esse amorzinho por ele, ou realmente é um amor de primos, que só se tem consideração um pelo outro? Já deixo aqui assim, ó. Daí pra quem lê o livro, sabe que tipo a história só começa a ficar mais interessante depois do teatro. E o teatro acontece basicamente na metade do livro. Então, depois dessa cena do teatro, aí a história vai começar a andar de verdade. E aí a gente vai ter algumas reviravoltas. O Henry, que sempre foi mulherengo e sempre foi atrás de todas as mulheres do mundo, ele conquista as duas primas. Só que daí é tipo assim, sabe aquele cara que ele quer conquistar as pessoas, mas a partir do momento que ele conquistou, pra ele tanto faz? É bem isso. Então depois que ele conquistou as duas, ele meio que cagou e foi embora, e depois ele volta, e daí uma delas já tá até casada. Enfim, não vou entrar em tantos pormenores da história. Porém, o que vai realmente acontecer de interessante aqui é que ele vai se interessar por quem? Pela Fanny. E a Fanny odeia ele, porque ela percebe o quanto ele é mulherengo, percebe o quanto que ele é mesquinho. Então ela já, tipo, detesta ele. Ela também não gosta da Mary. Ela acha que a Mary super fica pegando no pé do Edmund e tal. E o Edmund já disse pra ela que gosta da Mary. Então, difícil, Brasil, é difícil esse livro, é difícil. Mas aí Henry vai querer conquistar a Fanny. Aí ele vai começar a querer conquistá-la de tudo. E como a Fanny não vai ficar dando bola, isso vai se tornar um jogo maior ainda. E aí ele vai, tecnicamente, se apaixonar de verdade pela Fanny. Ela é a única mulher que eu sempre quis. Ai, as outras eram só uma brincadeira, mas a Fanny, ela é a mulher dos meus sonhos. Really, Queen? Really, Queen? E daí a gente vai ficar acompanhando ele tentar galantear isso, a gente vai ficar acompanhando o Edmund nesse embate, se a Mary vai aceitar ficar com ele ou não. Porque a Mary fica o livro inteiro nessa indecisão, de tipo, não sabe se fica com ele ou não fica. Enfim, essa é a história desse livro. Vocês estão entendendo como que ela é complicada? E ela é tipo assim, ai, sério, gente, que a gente, né? Mas é um monte de pequenas confusõezinhas que vão acontecendo ao longo da história e que a personagem principal não ajuda em nada a resolver nada disso. Pelo contrário, ela é uma boboca. Vou entrar aqui num ponto de spoiler. Então eu vou deixar de novo aqui o momento que eu paro de falar com spoiler. Gente, o que falar do final desse livro? É sério que a Fanny vai casar com o Edmund? Brasil, o quê? Entendeu? Tipo, eles são primos de primeiro grau. First things first. Então, assim, tá, não sei se eu tô sendo muito Caxias, mas eu não me imagino casada com nenhum dos meus primos de primeiro grau, né? Não. Então, assim, achei o ó. A única parte que eu gosto desse livro é do Henry Crawford ter se fudido e da Mary Crawford ela ter também ficado sozinha pro resto da vida. Porque a Mary foi muito otária. Porque ela não quis ficar com o Edmund só porque ele era pastor. Nossa, que grande amor é esse então, né? E daí ela ficou a vida inteira arrependida, pensando como teria sido se tivesse ficado com ele, porque nenhum homem nunca chegava aos pés dele, por mais que os homens tivessem dinheiro. Uma otária. Então, aí a história acaba meio que tipo, ai, pipipipopopó. A Fanny ficou com o amorzinho da vida dela, que é o primo dela. E além dele ser primo dela, vamos lembrar que eles cresceram juntos. Ela tinha 10 anos quando ela conheceu ele. Ele tinha, tipo assim, uns 15. Eles cresceram juntos, eles cresceram como irmãos. Achei que pecou aí, Jane Austen. Essa história, você pecou real oficial. É isso, era só o meu adeno da minha indignação do final desse livro. Então, Brasil, deixa eu fazer as minhas considerações finais sobre esse livro que eu considero quase nada. É uma leitura de Jane Austen, então acho que por isso vale o livro. Mas é bem complexo ler toda essa história e todos esses burburinhos que não te levam a nada. Ele nem é um livro tipo Orgulho e Preconceito, que você vai falar, ai, o Mr. Darcy, como eu queria ele na minha vida. Não, ele vai ser quanto personagem o ó. Mas aí também você pode levar em consideração que, tipo, talvez isso reflita mais a realidade do que esses livros mais românticos, né? Talvez a realidade seja um bando de personagens insuportáveis na sua vida. E só um último ponto sobre o final do livro, eu acho que Mansfield Park termina exatamente como Razão e Sensibilidade. Uma história corrida. Esse livro tem
o quê? 500 páginas? 500 e poucas páginas. E como eu falei, metade da história é só uma enrolação. E é só um final corrido, assim, onde os personagens eles vão se interessar, mas você nem vai entender por que desse interesse. É só meio que... é isso. Acho que Jane Austen ficou meio com uma preguiça e falou: ai, tá bom, essa história já tá tão chata até pra mim, que eu vou só escrever qualquer coisa aqui no final e vou mandar pra editora. Não comece por Mansfield Park se você quiser ler Jane Austen. Talvez você pode deixar até esse livro pro final, não sei. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, me fala aí nos comentários se você também teve uma leitura super difícil de Mansfield Park, porque foi foda. Não esquece de ativar as notificações clicando no sininho. Compartilha com seus amigos se você acha que vai gostar desse vídeo e do canal. E é isso. É nessa que me vou, meu Brasil. Beijo. Tchau. Excuse me.